Você já parou para pensar em quanto açúcar consome por dia? Não estou falando só do que você coloca no café, mas do que está escondido nos sucos, nos pães, nos molhos prontos e até naquele lanchinho saudável que parece inofensivo. O açúcar está em todos os cantos da nossa alimentação moderna, e o impacto disso vai muito além de uns quilinhos a mais na balança. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse tema. Vamos falar sobre o que é o açúcar, por que ele causa tantos danos à saúde, como ele age no nosso corpo, o que diz a ciência e, claro, como você pode reduzir seu consumo sem abrir mão do prazer de comer. Vai ser um papo informativo, acolhedor, mas também com base científica, porque conhecimento é a chave para escolhas melhores. Seja bem-vindo ao canal Maneira Saudável. Aqui você encontra conteúdos acessíveis e atualizados sobre saúde, nutrição e bem-estar. A ideia é simples: te ajudar a viver melhor, com mais consciência, autonomia e equilíbrio. Se você se interessa por saúde de verdade, sem terrorismo alimentar, mas também sem passar pano para hábitos nocivos, esse é o seu lugar. Vamos juntos? O açúcar, quimicamente falando, é um carboidrato simples. O tipo mais comum que usamos no dia a dia é a sacarose, um disacarídeo formado por glicose e frutose. Ele é extraído principalmente da cana-de-açúcar ou da beterraba. Mas além da sacarose, também existem outros tipos de açúcares que aparecem nos rótulos dos alimentos: glicose, frutose, maltose, lactose, e nem sempre é fácil identificá-los. Esses açúcares são fontes rápidas de energia. Quando consumimos algo doce, nosso corpo absorve o açúcar rapidamente e ele vai direto para a corrente sanguínea. Isso provoca um pico de glicose no sangue, que estimula a liberação de insulina, o hormônio responsável por colocar essa glicose dentro das células, onde será usada como combustível. O problema começa quando esse processo se repete várias vezes ao dia, todos os dias. Altos níveis de açúcar circulando no corpo constantemente forçam o pâncreas a produzir mais e mais insulina. Com o tempo, isso pode levar à resistência à insulina e, eventualmente, ao diabetes tipo 2. Mas o açúcar não afeta só a glicemia. Ele tem um impacto profundo em diversos sistemas do corpo. Vamos falar disso em mais detalhes. Primeiro, é importante entender o quanto estamos realmente consumindo. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de açúcar adicionado não ultrapasse 10% das calorias diárias e, idealmente, fique abaixo de 5%. Para um adulto saudável, isso significa algo entre 25 e 50 gramas por dia, o equivalente a cerca de 6 a 12 colheres de chá. Parece bastante, mas na prática é muito fácil ultrapassar esse limite. Uma lata de refrigerante pode ter mais de 35 gramas de açúcar. Um achocolatado pode chegar a 20 gramas. Um iogurte fit, com frutas, dependendo da marca, ultrapassa os 15 gramas. E isso sem contar os doces, bolos, pães, biscoitos e molhos prontos. O açúcar está presente até em produtos salgados, como molho de tomate industrializado, pão de forma, hambúrguer congelado e até em temperos prontos. Por isso, ele é chamado de açúcar oculto, aquele que não percebemos, mas que faz parte da nossa alimentação cotidiana. Além do efeito direto sobre os níveis de glicose, o consumo excessivo de açúcar está associado a diversas outras consequências para a saúde. Vamos passar por elas com calma. Primeiro, o açúcar está diretamente ligado ao ganho de peso e à obesidade. Isso acontece por vários motivos. O primeiro é calórico. O açúcar fornece calorias vazias, ou seja, sem nenhum nutriente importante. Ele não traz fibras, vitaminas, nem minerais. Além disso, alimentos ricos em açúcar tendem a estimular a fome e a compulsão, porque causam picos e quedas rápidas na glicemia, deixando a pessoa com vontade de comer de novo logo em seguida. Outro problema importante é a inflamação crônica. Estudos mostram que o consumo elevado de açúcar pode aumentar os marcadores inflamatórios no organismo, como a proteína C reativa.
A inflamação de baixo grau está na raiz de várias doenças, incluindo obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, câncer e até doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Falando nisso, há indícios de que o açúcar afeta também a saúde do cérebro. Pessoas que consomem muito açúcar têm maior risco de depressão, ansiedade e até dificuldades cognitivas. Isso pode estar ligado ao efeito do açúcar sobre o eixo intestino-cérebro, à inflamação e ao impacto que ele causa na microbiota intestinal. Além disso, há uma forte relação entre açúcar e cáries dentárias. As bactérias da boca se alimentam do açúcar e produzem ácidos que corroem o esmalte dos dentes. É por isso que dentistas alertam tanto para a importância de limitar doces e manter uma boa higiene bucal. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas o problema é o açúcar em si ou a quantidade que consumimos? E essa é uma excelente pergunta. A resposta é: o problema maior é a quantidade e o tipo de açúcar. O açúcar natural presente nas frutas, por exemplo, vem acompanhado de fibras, vitaminas e minerais. Quando comemos uma maçã ou uma banana, a frutose está ali, mas ela é absorvida lentamente, não provoca picos glicêmicos e ainda traz benefícios por causa dos antioxidantes e da fibra solúvel. Já os açúcares adicionados, aqueles que são colocados nos alimentos durante o processamento ou no preparo, não têm nada disso. Eles entram direto na corrente sanguínea, não saciam e ainda deixam um gostinho de "quero mais". A indústria alimentícia sabe disso e investe milhões para tornar os produtos cada vez mais doces e viciantes. Há evidências de que o açúcar ativa os mesmos circuitos de recompensa no cérebro que substâncias como a nicotina e a cocaína. Isso não quer dizer que o açúcar seja uma droga, mas sim que ele tem um potencial viciante real. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade em reduzir o consumo. Mas não precisa entrar em pânico. Reduzir o açúcar é totalmente possível, mesmo se você tiver uma relação difícil com ele. O segredo está em fazer isso de forma gradual, estratégica e consciente. A primeira dica é: leia os rótulos. Sempre. O açúcar pode aparecer com vários nomes diferentes, como xarope de glicose, frutose, dextrose, maltodextrina, açúcar invertido, melado, entre outros. Se ele estiver entre os 3 primeiros ingredientes, é sinal de que aquele produto tem muito açúcar. Evite. A segunda dica é: substitua bebidas doces por água, chá ou água com limão. Refrigerantes, sucos de caixinha e até águas aromatizadas industrializadas são fontes enormes de açúcar. Um simples corte nessas bebidas já reduz drasticamente seu consumo diário. Terceira dica: cozinhe mais em casa. Quando você prepara sua comida, tem controle sobre os ingredientes. Assim, pode usar frutas para adoçar receitas, incluir mais fibras e evitar produtos ultraprocessados. Outra dica prática é: reeduque seu paladar. O gosto doce é uma questão de hábito. Se você está acostumado a muito açúcar, tudo sem ele parece sem graça. Mas em poucas semanas, seu paladar se ajusta. Um iogurte natural que antes parecia azedo pode começar a parecer docinho. Você também pode usar frutas secas picadas para adoçar mingaus, usar banana amassada em bolos e muffins, ou incluir canela e baunilha natural para dar sabor sem precisar de açúcar. E quanto aos adoçantes? Eles ajudam ou atrapalham? Essa é uma questão polêmica. Alguns estudos mostram que adoçantes artificiais, como aspartame e sucralose, podem alterar a microbiota intestinal e aumentar a fome. Outros, como a estévia e o eritritol, parecem ser mais seguros. O ideal é usar com moderação e, se possível, treinar o paladar para consumir menos doce de forma geral, mesmo que seja adoçado artificialmente. E quando o assunto é criança, o cuidado deve ser ainda maior. O açúcar em excesso na infância aumenta o risco de obesidade, distúrbios de atenção, hiperatividade, alterações de humor
e cria um padrão de preferência por alimentos doces que pode durar a vida toda. O açúcar não precisa ser demonizado, mas sim compreendido. Ele pode fazer parte da alimentação, desde que com equilíbrio. Um brigadeiro num aniversário, uma fatia de bolo num domingo, uma sobremesa especial de vez em quando. Tudo bem. O problema é o consumo diário, excessivo e constante, que acontece muitas vezes sem percebermos. Por isso, a melhor estratégia não é cortar completamente, mas sim reduzir, observar e tomar decisões conscientes. Comece devagar. Reduza pela metade o açúcar no café. Troque o suco de caixinha por suco natural ou água saborizada. Teste receitas caseiras com menos açúcar. Leia rótulos no mercado. Com o tempo, isso vira hábito. E lembre-se, você não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenas mudanças constantes têm um grande impacto ao longo do tempo. Se você chegou até aqui, parabéns! Significa que está buscando conhecimento para cuidar melhor de si mesmo e da sua saúde. E isso é algo que merece reconhecimento. Se gostou do conteúdo, compartilhe com alguém que também precisa entender mais sobre o açúcar. E fique ligado no canal Maneira Saudável para mais vídeos sobre alimentação consciente, saúde preventiva e qualidade de vida. A gente se vê no próximo vídeo!